E quando é que quando era pequeno, você ia à missa? Vocês iam à igreja? Sua família rezava? Essa história eu gosto dela. Eu acho ela especialmente cuidadosa. Especialmente cuidadosa, assim, do ponto de Deus, né? Comigo. Acho mesmo muito cuidadosa. Então, veja bem, Kenny, assim, morava na Tijuca, né? Adolescente ali, nascido nos anos 80, década de 90, Tijuca. Então, meus amigos iam na Vila Mimosa, meus amigos iam novo, né? Digo, imagina. Pessoal, eu tava falando isso ontem, de um amigo meu que começou a fumar maconha com 12 anos. Jesus. E aí esse meu menino morreu de overdose logo depois, sabe? Uma barra pesada. Você morava onde na Tijuca? Eu morava, na verdade, morava em Vila Isabel, na 28 de setembro, em frente à Nossa Senhora de Lourdes. Esse é o detalhe, eu acho, com a cuidado de Deus. Eu morava em frente a uma basílica, na Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Pro meu gosto, é a igreja mais bonita do mundo. E olha que eu já visitei igreja no mundo, hein? Mas, obviamente, é um carinho da infância. Não, então, é isso que eu ia falar, né? Tem todo um amor ali. Claro. Isso foi um cuidado, foi o primeiro cuidado. Foi o apartamento onde meus pais foram depois se casaram. Né? Ali, 225, apartamento 101, Avenida 28 de Setembro. Era exatamente em frente à Basílica. E a Basílica é linda. Linda, mas é bonita mesmo. Agora falando sério, ela é bem bonita, é grande, portentosa, muito bonita. E a Nossa Senhora de Lourdes tem uma gruta de Lourdes no retábulo. Uma réplica da gruta de Lourdes no retábulo. É linda, né? É linda. Francamente falando, é muito bonita, né? Sim. Imagem de São Miguel, arcanjo aqui na direita, imagem do Cristo morto à esquerda. Muito bonita. Então, assim, eu nasci numa família católica. Minha mãe é portuguesa de aldeia. Minha avó, Arminda, mãe da minha mãe, portuguesa de aldeia, de missa diária. Viúva, vestida de preto até o último dia da minha vida. E eu tinha o tempo da vida dela. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma vez eu tava no quarto da minha avó, ela puxou a gaveta, e eu vi um negocinho na gaveta dela que eu não sei. Eu falei, o que é isso, vó? Ela falou, isto não é nada. Eu falei, entendi. Anos depois, né, estudando e vendo aquilo, era um silício. A minha avó usava silício como penitência. Olha. Aldeia, português de aldeia, né? Como sempre foi feito na história da igreja. Então, assim, missa diária e tal. E a minha lembrança que eu tenho é essa. Eu via que as pessoas a pessoa que a família achava mais excelente, a pessoa assim, bondosa, todo mundo amava, era a minha avó Arminda. Essa senhora. E meu pai, por exemplo, tinha muita memória da minha avó Arminda. Ela veio morar aqui também? Veio morar. Então veio a família toda. Ficaram duas irmãs lá em Portugal, 2 filhas, né, da minha avó Arminda, e o resto veio pro Brasil. Depois que meu avô morreu, porque era agricultor, né? E eu via minha avó Arminda rezando terço, todo dia. Rezava o terço, aprendi a rezar o terço com ela. Esse é até um capítulo interessante, minha avó com baita sotaque carregado, né? Português de Portugal, de aldeia, quase não se entendia o que ela falava quando estava pronto. E aí eu aprendi a rezar Ave Maria, o terço com ela. E eu lembro que quando eu tava na aula na aula de primeira comunhão, uma vez a professora me chamou lá na frente, quem me rezava Ave Maria? E eu fui, aí me apontou, quem sabe rezar Ave Maria? Eu levantei a mão. Outras crianças levantaram, eu levantei a mão. Eu falei, então vem você aqui na frente rezar Ave Maria. Eu comecei a rezar Ave Maria com sotaque. Isso eu ia perguntar se tinha sido com sotaque. E aí todo mundo riu. Começou a rir. E eu não fiquei com vergonha. Falei, o jeito que minha avó reza. Exato. Se a sua avó tivesse ensinado em inglês, você ia rezar em inglês, velho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Rezar com minha avó, rezar. Então, assim, a experiência que eu tinha de religião na época era minha avó. Minha avó era uma pessoa muito bondosa, todo mundo amava, missa diária. E ela teve um AVC quando eu tinha 7 anos. Meu aniversário de 7 anos já tinha um AVC e morreu logo depois. Então, eu convivi com a minha avó até os 8 anos. Mas isso me marcou muito. Eu vi a minha avó... Lembra, eu morava em frente à Basílica e eu tenho uma memória da minha avó de joelho dobrado, assim, sentada nos calcanhares, com a mãozinha posta na coxa, vestido marrom a essa altura, porque já tinham conseguido convencê-la que não era pra usar preto de luto. Mas ela ficou de marrom. Mas ficou no marrom, era sempre cores muito sóbrias, olhando pra igreja e rezando o terço. Então essa memória eu tenho muito clara. Então eu ia pro colégio rezando terço, voltava pro colégio rezando terço. Ia na igreja com muita frequência, morava em frente. Então assim que eu pude começar a andar sozinho, eu fazia visita. Seus pais iam também ou você ia com a sua avó? Não iam. Você ia com a sua avó? Eu ia sozinho. Meus pais me levaram à primeira comunhão e depois não iam mais à missa. Mas eu ia. E sua irmã, né? Que você tem uma irmã mais nova, ela ia também? Não ia. Não ia. Você que era com a avó ali. Minha avó... E eu gostava de ir à missa depois. Gostava de ir à igreja. E à missa. Então eu gostava de ir ao Santíssimo, mas é que é verdade. Tinha um Santíssimo, tem um retábulo, tem um altar, tem um retábulo, e tem o Santíssimo à esquerda, que é uma capelinha do Santíssimo. Eu ia lá e ficava ali um tempo. Isso adolescente, 13, 14 Legal. anos. E voltava rezando o texto do colégio, gostava. Mas depois entrou ali de 14, 15 anos, eu conheci uma figura que eu não vou dar o nome, uma senhora, que eu sempre quis conversar sobre religião. Eu queria conversar sobre religião, uma coisa que me gostava, me interessava. Então eu fui até essa igreja pra conversar sobre religião com um padre, mas eu não sabia como funcionava na época, né? E, obviamente,
não tinha um caminho ali. E a minha família, ninguém gostava de falar disso e tal. E tinha essa senhora que gostava de falar de religião, uma moça, mãe de um amigo meu. Só que ela era da nova era, era orientalista, entendeu? Então foi a única fase da minha vida que eu posso dizer que eu não deixei de ser católico, mas eu me interessei mais para essas outras coisas e não deixei de ir à igreja também, né? Mas logo depois eu... Mas foi pesquisar alguma outra coisa. Que aí... Isso já aconteceu comigo também, né? Quando eu estava doente, eu passei 2 anos doente. No final ali de quando eu estava voltando, eu também tive uma experiência durante 3 vezes que eu fui a uma outra religião também, mas eu vi que não tinha nada a ver comigo aqui, não tinha absolutamente nada a ver. Então, a gente encontra gente muito boa, né? Encontra. Muito boa, muito bondosa. Encontra gente sedenta de Deus, gente que está procurando a Deus. Muito verdadeiro, eu diria. Mas que... Mas essas religiões não têm muito recurso, a verdade é essa. Não tem, são erradas no fundo. Não Pronto. Tem. E aí você falou que, né, fazia tudo isso, mas quando teve, assim, uma verdadeira transformação na sua vida? Exato, Kênia. Aí, isso vem um pouco da coisa que eu faço, e as coisas um pouco do trabalho, um pouco das coisas que eu faço, que eu acho que podem ajudar as pessoas. Porque, de fato, eu lembro de mim. Eu estava ali novo, 13, 14 anos, eu gostava de Deus, eu gostava da igreja, inclusive. Eu gostava do Papa, eu gostava da estética, eu gostava da liturgia. Mas como é que você experimenta tudo isso, né? Vivencia. Imagina na minha cabeça. Só que eu fico pensando, eu tinha 14 anos, mas tem gente com 30, 40, 50, 60 anos que é assim, gosta dessas coisas, mas o que fazer? O que fazer com isso, né? Isso é um grande desafio hoje. Exato. É um grande desafio. Total. Porque a gente vê muita gente que vem, que chega, e que ou vem de experiências muito variadas, ou pessoas que saíram porque não conseguiram fazer a experiência também. Isso aí. A gente tem acompanhado muito isso aqui. Eu acho que a gente tem, por exemplo, hoje, eu tenho dito isso muitas vezes aqui, uma grande deficiência do estudo da religião, do estudo da oração. Ou seja, de uma escola de catequese para adulto, de uma escola de formação. Porque aonde a gente vê hoje que tem uma espinha dorsal que funciona, tem uma formação filosófica e teológica. Para você poder lidar com aquilo todos os dias e entender esse comportamento humano e como o homem se relaciona com Deus. Total. Quando você tem isso apenas quando criança, e ainda de uma forma muito embrionária, e às vezes não dada, é uma primeira catequese, mas não dada de forma tão profunda, até porque uma criança não consegue. Né? E depois um adulto não tem. Pois é igual a gente aprende matemática ali no colégio, como se isso fosse... Não, matemática você pode ir até o doutorado, mestrado, PhD. Pois né? É isso aí. Pois é. Então é isso. Eu acho que claro, eu era um menino, uma criança, mas assim, eu via que tinha verdade no que eu tava querendo ali. Eu não tava de sacanagem, sabe? De treta. Eu queria mesmo. Eu queria, sei lá. Aí que tá o ponto. Eu queria, sei lá. Olha o que eu tô dizendo assim. Eu não sabia, eu queria estar ali. Eu queria ser aquilo. Mas nunca quis ser padre, né? Calma. E aí... Calma. Calma. Gostei de aí calma. O que acontece? Não, porque ele disse que eu queria, sei lá, eu queria estar ali. Pois é, eu não tinha um nome. A verdade é que eu não tinha um nome pro que eu queria. Eu queria aquilo ali. Ali o quê? O quê? Essa é um pouco a agonia que eu sei que as pessoas têm. As pessoas olham pra igreja, gostam da igreja, e olham pra coisa, e gostam da coisa, e gosta, né? Gosta. Mas e aí? E aí? Então, aí eu fazia faculdade, novinho. Logo encontrei Pronto. Meu nome é Ítalo, com I. E tinha um determinado período da faculdade, no segundo, terceiro período da faculdade, a gente tinha uma disciplina lá específica que separaram os grupos por ordem alfabética. Então, sei lá, 10 pessoas do A, C, sei lá, não sei o quê. Eu já pensei logo nisso. Era sempre o Vander, o Robinho. Com I, era o Vander, o grandes amigos. Vander, Robinho. Era esse pessoal que era do grupo da Sam, que era tudo lá pra baixo, do alfabeto. Inclusive, encontrei o Robinho ontem. Um beijo, Robinho. Tá com o filhinho dele, tá nascendo agora. Era uma faculdade. Outra coisa da faculdade, posso falar sobre isso também. Uma loucura. Faculdade de medicina. Depois eu falo sobre isso. Vou cobrar. Que tem a ver com a religião. Mas aí o meu amigo Henrique Cal, H, tava no grupo comigo e a gente começou a conviver mais. Henrique Cal, hoje neurologista, padrinho do meu primeiro filho, do Ítalo, José Maria Marcílio, meu primeiro filho. O Henrique Cal é o padrinho dele. E aí ele um dia tava lá e tal. Falei, Ítalo, tem um lugar que você vai gostar. Você gosta de pensar, você gosta de filosofia, você gosta dessas coisas e tal. Vou te apresentar um lugar. Vamos lá comigo, no centro do Opus Dei.
tinha ouvido falar. E falei, tá bom. E aí fui no Centro Opus Dei. Qual centro você foi? Da Tijuca. Da Tijuca. Lembra? Eu morava na Tijuca ainda. Então, fui no Centro da Tijuca, Rua do Bispo. Sei. E aí eu olhei pra aquilo e gostei, Bertaldo. Mas não tem como não gostar, né? Como, é assim, difícil, né? Eu gostei. Eu achei assim, cara, que lugar organizado. Interessante, é verdade, bonito, sabe? É verdade. Pessoas cuidadosas. E eu vejo a conversa das pessoas mais velhas assim, cara, isso que as pessoas conversam, eu gosto de conversar, não é bobeira só. Tem muita alegria, tem brincadeira, mas tem coisa... Tem profundidade. Tem sabe? Muita profundidade, tem espiritualidade. Pois é. Tem. E aí eu gostei daquele canto, mas eu tinha um amigo que ia comigo, que inclusive era o filho daquela senhora, aquela senhora mística, orientalista, ele ia comigo, eu levei ele. E aí começou a falar, ele tava revoltado. Eu não fui. Eu conheci e larguei. Fiquei um ano sem ir e voltei depois. O Henrique me chamou de novo, voltei, aí já voltei e não saí mais também. Fiquei lá. Ainda bem que o Henrique insiste. O Henrique insiste em mim. Ele é legal. Ele me ama. Eu sei que ele me ama. E eu amo ele também. Essa é uma característica da turma do Opus Dei também, né? Ele sempre nem era. Chamam, ele tinha a minha idade. Ele tentam trazer. Ele nem era na época. Ele era garoto também, assim, não era nada. Mas ele gostava do Ítalo. Gostava de mim. Com I. E aí eu amei, eu entendi. Aí pronto, aí eu entendi. Eu falei assim, cara, lembra aquela coisa? Eu queria, né, com 14, 15 anos, eu queria estar ali, queria... Você queria um sentimento de pertença também, né? Sabe o que eu queria, verdade? Eu queria um negócio que eles me ensinaram. Eu entendi o que eu queria. Eu queria um projeto... Eu era um adolescente, lembra? Eu não quis ficar no colégio, eu quis ir pra faculdade logo. Eu não quis ficar de namorico, eu quis casar. Eu queria coisa grande, coisa que fizesse sentido. E eles me ensinaram o seguinte, falaram, olha, todo cristão é chamado a ser santo. Santo de altar. Esse é o projeto, esse é o teu projeto. Esse é o projeto canonizado. Pra ser canonizado. Esse é o projeto pra você, É o projeto pra qualquer um. Aquilo caiu assim, feito um raio em mim. Um raio. Eu fiquei eletrizado. Eu falei, é isso. Quero ser santo. É isso. E aí veio a coisa que era o que eu achava que faltava também, assim, mas, é só estudar, porque eu já estudava. É só gostar, eu já gostava. Não, a religião, ela tem uma coisa que é a prática dela. A vida sacramental. A vida sacramental, a vida de oração, a vida de piedade com uma ordem. Sem maluquice, sem loucura, nada contra. Tem gente, claro, tem certas ordens. Mas assim, para um pai de família, que depois veio a ser meu caso, para um estudante, acho que eu tenho que caber na minha rotina, eu tenho que ter uma ordem, um método, com amor, eletrizado, entende? Então, isso me foi oferecido ali. Oração da manhã mental, missa diária, rezar o terço e fazer visita ao Santíssimo Sacramento, e visitar os pobres, e fazer leitura espiritual, e ler o evangelho, isso todo dia. Eu faço isso desde 2005, 2006. Comecei a missa diária ali na Paróquia São Francisco de Paula com o Frei Velho, que estava no Rio de Janeiro, antes de voltar para Roma. Depois foi para Roma e voltou pro Rio. Então foi ali que comecei a ir à missa diária. Foi no carnaval, inclusive. E aí, isso ali foi me apresentado naquela altura. Eu falei, bichão, é isso. É isso aqui, achei. É isso aqui.